e recebem royalties de volta. O Brasil ainda é um país que desde 1925 exporta café em saca e traz o café beneficiado de volta. Nós estamos comprando café de Zurique, da Suíça. O maior produtor de café do mundo é a Alemanha, não tem um pé de café. O segundo produtor de café do mundo é a Itália, não tem um pé de café. E nós que somos produtores, os maiores produtores de café... Brasil não industrializa. Nós devemos mandar... O café que vem de Zurique, é aquele cafezinho expresso com aquele materialzinho de alumínio. O alumínio podia ser feito aqui. O blend do café poderia ser feito no Brasil. Então, a mesma questão de valor agregado, nós devemos dar para os estados que têm essa condição, têm que receber de volta os seus recursos, porque tem essa identidade da biodiversidade dentro do seu Isso não acontece só com o café, não, a soja também. A soja, os nossos minérios. Não agregamos valor. Não agregamos valor. Olha, vou dar um exemplo. Desculpe, o país ainda também não investe, hein? Os Estados Unidos, quando quer proteger o algodão, subsidia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o governo federal não subsidia nada. No estado do Amazonas, fala assim, floresta, o estado do Amazonas tem 97% da floresta amazônica intacta, é verdade. Intacta. Dizem que por causa da zona patrimonial, porque deu renda. Nenhum cidadão que mora na mata vai ver um filho dele passando fome e com aquela madeira ele derruba um pé de pau daquele para comprar uma lata de leite. Você tem que criar condições das pessoas sobreviverem na mata e serem fiscais dela. Lá no Amazonas tem um programa chamado Bolsa Floresta, criado pelo governo, que fez uma fundação que recebe dinheiro do mundo inteiro para manter o nativo lá na floresta vigiando. É o governo do Amazonas. Do Amazonas. Tocantins, seu estado teve um desmatamento muito grande, né? Muito grande. O Tocantins, hoje não se desmata mais no Tocantins. Mas nós tivemos um desmatamento grande. Muito grande. Muito grande. Esse do Amazonas foi feito pelo governador Eduardo Braga, que hoje é senador. Hoje é senador. Fez um trabalho fantástico nesse aspecto. Agora, o estado não é do Pará... nosso partido, nem do meu, nem do dele, mas é um sujeito meritório. Né? Meritório. Você pega o estado do Pará. O estado do Pará tem 67% da floresta amazônica em pé. É o mais contestado em termos de derrubada. Mas lá não tem uma atividade econômica que permita manter o fogo. Tá? Então, se o governo tivesse mais presente naquela região e atentasse para esses detalhes, nós resolvíamos muito. O mundo inteiro quer pagar pelas florestas, menos o produtor brasileiro que não recebe. Essa briga do Código Florestal, o que é isso? Há 80% de reserva. O cara tem uma fazenda de 100 alqueires, tem que preservar 80%. Confiscou 80% do patrimônio. E pior que do jeito que Será que a fazenda é econômica só com 20% de exploração? Quem é que vai pagar os outros 80%? Mas o pior do que isso não é, veja bem, o governo federal não conseguiu até hoje e não vai tirar da clandestinidade o produtor. Por um único motivo. Eles não regularizaram as terras brasileiras. As terras ainda são devolutas, são uso capião e etc e tal. Bom, conclusão, se não tiver um regramento, pode fazer alteração. Eu sou contra a mudança do Código Florestal, como está sendo proposta pelo Aldo Rebelo. Sou visceralmente contra, porque eu acho que ele não vai resolver o problema nem da agricultura e nem da questão ambiental. Porque enquanto o governo federal... O governo já está pensando em mandar uma proposta. Mas eles têm que regularizar. Por causa da controvérsia gerada em torno do parecer do deputado Aldo Rebelo. Não pode ser dele emprestável, eu já disse isso a ele. Estou dizendo isso publicamente aqui, mas já disse isso a ele. Eu acho o seguinte, enquanto nós não tivermos a situação fundiária brasileira regularizada, o produtor, seja pequeno, médio ou grande, vai continuar na clandestinidade, vai continuar sendo penalizado. É essa a questão. Até para ajudar na agricultura, eles não percebem esse tipo de coisa. Então, eles estão tentando aprovar um projeto... O senhor é defensor do meio ambiente. Mas eu tenho feito isso. O produtor rural. Acho que tem que defender o produtor rural também. Porque, veja bem, o Código Florestal, sabe como ele foi gerado a primeira vez que ele foi concebido? Por agricultores. E por que os agricultores fizeram o Código Florestal? Isso nós estamos falando de décadas para trás. Porque eles queriam preservar a cultura da agricultura. Sem água você não produz, sem floresta você não produz. Quer dizer, tudo isso está exatamente junto, no mesmo processo, na mesma dimensão. Agora, o governo federal tenta fazer uma cortina de fumaça, manda um projeto ou incentiva um projeto de mudança do Código Florestal e não fala na regularização fundiária, que é o grave problema brasileiro hoje. E aí começam aquelas ilações malucas
de gente imaginar que os estrangeiros, os yankees imperialistas, querem dominar a nossa floresta. Isso não existe, isso é Agora, falso. isso teria que envolver um mapeamento nacional da fazer uma terra, né? aerofotogrametria do país como um todo e a regularização fundiária. Ou seja, se você tem uma terra, você tem que ter um documento, até porque se você quiser fazer empenhar um recurso... A titularidade, né? Exatamente. Senão não adianta. Tentaram fazer isso no governo passado, no governo federal, criou-se um ministério, eu não me recordo o nome do ministro, que ele foi para fazer a regularização fundiária da Amazônia. Era um grande projeto. Começou a fazer um trabalho bom, o INCRA não deixou. Então, esse é o grande problema. Mas você tem que ter um presidente da República que seja presidente. Deve ser uma política de governo. O INCRA, que é um órgão do governo, o INCRA é um órgão do governo, impediu a titularização. Mas aí o governo tem que chamar, César, tem que chamar o governo federal, a Casa Civil, chama os membros que vão atuar, junta quem vai fazer o licenciamento, quem vai fazer o levantamento, chama todos os órgãos e faz o trabalho. O que acontece é o seguinte, eles dividem o governo de tal maneira, politicamente, então esse é do partido tal, esse é do partido tal, esse é do partido tal. Na hora que sentam numa mesa, não conseguem resolver. O movimento social cuida não há do integração. não vai acertar nunca. Não acerta nunca. Mas quem deve cuidar disso, quem deve fixar a norma, a orientação, a diretriz, é o presidente da República. Isso é uma estratégia de país. É o presidente da República. Se a presidente da República não chamar para para ela essa os questão... ministros, todos os subordinados estão obrigados a seguir essa linha. Acho que a autoridade do presidente, acho que um presidente da República é igual a um cristão. A sua autoridade não pode nem ser arranhada, ainda mais trincada. Então, quando o presidente da República determina e seus assessores não é atendido, acho que aí arranhou a autoridade. Ó, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença do deputado César Alum, do PPS de Tocantins, e Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.